Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui novamente. Uma alegria poder dar continuidade com essa série de mensagens sobre posicionamento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o posicionamento de Mordecai, esse homem de Deus que está registrado aqui na palavra e que me inspira profundamente, porque é um homem corajoso, humilde, cheio de fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração algumas verdades espirituais essenciais na nossa caminhada. No primeiro vídeo eu falei sobre você se posiciona, e aí abordei um pouquinho sobre o posicionamento individual e o posicionamento público. Depois falei no segundo vídeo sobre o posicionamento da rainha Vasti. E hoje eu vou falar sobre o posicionamento de Mordecai. Em outras traduções, ele é conhecido como Mardoqueu. E eu quero convidar você a abrir a palavra lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Nesse versículo tão conhecido de todos nós, onde Mordecai ele desperta. Esther é um posicionamento. Antes eu quero pedir a você também que, por favor, que você deixe a sua curtida, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, convide outras pessoas e outros irmãos e envie essa mensagem e, por favor, continue orando. Amém? Eu estou me posicionando em Deus e creio que é o Espírito Santo que vai dar continuidade, direção e crescimento conforme a vontade do Pai. Amém, queridos? Mas eu estou feliz de estar aqui novamente e eu quero ler a palavra que está lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Olha que palavra tremenda. Mordecai está aqui, lembrando a Esther de quem ela era, né? E da missão que ela tinha. Fez ela refletir sobre a situação e o contexto em que eles estavam inseridos e que era necessário que ela tivesse uma atitude corajosa. Eu acredito que naquele momento ela lembrou de tudo que ela aprendeu com ele. Incrível que ele fala aqui, né? De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você é a casa de seu pai. É óbvio que não necessariamente ele está falando aqui dele, porque ele foi o pai de criação. Ele está falando de toda a parentela de Esther, mas ele também estava inserido, né? E mesmo assim, mesmo sabendo que ela era rainha, e mesmo sabendo que ele também corria risco de morte, ele não deixou de se posicionar, né? Ele respeitava ela como rainha, mas ele tinha autoridade para ministrar o coração dela, para lembrar ela de quem ela era. Ele também corria sérios riscos. E ele, posicionado como um homem de Deus, ele chamou a atenção dela para que ela tomasse uma atitude urgente e necessária, né? Fez ela refletir. E nós precisamos de pessoas que falem ao nosso coração. Nós precisamos eleger vozes de autoridade sobre a nossa vida, porque nós não podemos caminhar sozinhos. É óbvio que em alguns momentos da nossa caminhada nós vamos sim caminhar sozinhos, nós vamos ter momentos de solidão, mas isso são momentos, porque nós somos igreja, então como igreja nós precisamos caminhar em unidade, mas existem momentos da nossa vida. Todo aquele que tem um chamado de Deus, ele vai ter momentos de solidão e isso é importante para desenvolver em nós um caráter independente no que diz respeito especialmente às nossas emoções e também, né, a nossa vida espiritual. Porque eu gosto de dizer o seguinte, queridos, nós amamos as pessoas, nós servimos as pessoas, mas nós não dependemos emocionalmente e nem espiritualmente de ninguém. Nós precisamos das pessoas, porque nós somos irmãos em Cristo, né? Cristo é o cabeça da igreja, então nós caminhamos de maneira interdependente, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros em amor, amando incondicionalmente.
Mas nós não podemos depender emocionalmente de ninguém, somente, tão somente de Cristo. Ele morreu por nós. Amém? Então, a gente observa aqui que Mordecai, ele soube separar as coisas. Eu te amo, mas eu dependo do Senhor. Eu te amo, mas eu sei quem eu sou. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Mordecai, ele era um homem posicionado em Deus. E quem é posicionado em Deus é posicionado na vida. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Isso, na verdade, ocorre diariamente no nosso relacionamento com o Senhor. Nesse exato momento, você como filho de Deus está sendo aperfeiçoado, está sendo treinado. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, uma adversidade, uma luta. E nós vamos passar por tribulações nesse mundo, porque a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo nós também vencemos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós vamos ter tribulações, nós vamos passar por aflições, nós sofreremos perseguições, isso tudo é bíblico, queridos. Mas quando nós somos pessoas posicionadas, como Mordecai foi, ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos nos posicionando e vamos fazendo isso com graça, com convicção, com sabedoria, com discernimento no espírito. Mordecai, a gente observa que o primeiro posicionamento que ele teve não foi necessariamente aqui, né, dentro desse contexto onde ele estava sofrendo uma ameaça de morte. Sofrendo uma ameaça não, onde ele, na verdade, já tinha recebido um decreto de morte. Não só ele, como todos os judeus. O primeiro posicionamento que Mordecai teve, que está aqui registrado, é quando ele percebe uma situação, né, de urgência relacionada à sua parentela, onde a sua sobrinha Radassa fica órfã de pai e mãe, e ele assume a paternidade dela. E eu falei no vídeo anterior, no segundo vídeo, que ele assumiu essa paternidade com excelência, com sabedoria, no temor do Senhor, porque só homens e mulheres que têm temor do Senhor podem discipular conforme a vontade de Deus. Podem se discipular de maneira bíblica e espiritual. E ele discipulou o coração de Radassa, mesmo não sabendo necessariamente o que ela seria. Eu acredito que ele, por ter uma intimidade com Deus, eu acredito que ele suspeitava de que provavelmente Deus usaria ela de maneira tremenda, né? E usaria ela de uma forma onde ela teria notoriedade. Porque aqueles que caminham com o Espírito Santo, eles têm discernimento, eles não sabem todas as coisas porque onisciente só o Senhor. Mas o Espírito Santo vai comunicando ao Espírito dos filhos de Deus as situações, né, que vai ocorrendo em suas vidas. O Senhor não fala tudo, mas o Senhor vai dando discernimento na caminhada. Não só em relação às suas próprias vidas, como em relação à vida de outras pessoas. Então eu acredito que ele tinha provavelmente uma noção, né? Tinha um discernimento. Mas ele discipulou ela para amar o Senhor acima de todas as coisas. E a gente vê isso porque ela foi uma mulher corajosa, que não amou a sua própria vida, ao contrário, ela entregou a sua vida. Caso fosse necessário, ela morreria, né? Mas ela entraria na presença do rei para clamar, né, por misericórdia e livramento. E foi isso que ela fez. Então a gente observa a influência de Mordecai na história de Esther, né? Um homem posicionado. Ele posiciona todas as pessoas ao seu redor. E ele foi uma das peças-chave para que essa história tivesse um enredo onde o nome de Deus fosse glorificado. Mais uma vez eu quero destacar aqui nesse vídeo que a gente não vê o nome do Senhor, mas a gente vê o testemunho através dos seus filhos, dos seus servos, Mordecai e Radassa, que depois se torna rainha na Pérsia. Mordecai e Radassa, que se torna
Esther, rainha na Pérsia. Então, queridos, foi o primeiro posicionamento que ele teve. Logo depois, ele tem um posicionamento também que está aqui registrado. Depois você pode ler na sua Bíblia. Onde ele fica sabendo que é uma trama para matar o rei Assuero. E ele se posiciona, ele denuncia essa trama. Ele não fica calado. E nós estamos vivendo um contexto onde querem calar a voz profética da igreja. Querem intimidar a igreja, de maneira que a igreja fique acovardada. Mas aqueles que sabem quem são em Jesus, eles têm identidade. Eu gosto de dizer, quem tem identidade de Cristo tem tudo. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo o que precisa. Talvez você pense assim, você não sabe do momento que eu estou vivendo. Eu sou filho de Deus. Mas eu estou passando por um momento muito difícil, Fernanda. Eu quero lhe dizer que isso é normal. Se você é um filho de Deus, você vai ser disciplinado. Você vai ser provado para ser aprovado. Você não vai ser destruído. Até que você cumpra a sua missão, o Senhor vai te preservar, o Senhor vai te proteger. Agora, as adversidades virão, de toda espécie. Tem gente hoje em dia que quando vê um filho de Deus passando por uma luta, começa a criar uma série de questionamentos. Será que é de Deus? Será que está em pecado? Eu fico pensando, coitada dessas pessoas, porque parece que elas não passam luta, né? E muitas das vezes, alguns servos de Deus passam por determinados sofrimentos porque o nome de Cristo vai ser exaltado no meio do sofrimento. É porque, queridos, infelizmente nós somos muito contaminados com a teologia da prosperidade. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para passar por luta e adversidade. Porque o alvo dessas pessoas é a prosperidade. Elas não conseguem ver uma vida se não tiver apenas a prosperidade. Eu falo necessariamente de dinheiro, de riqueza, de poder. E eu não estou fazendo aqui apologia à miséria. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele enriquece quem Ele quer. A Bíblia diz lá em Provérbios que o Senhor, Ele tira as riquezas da mão do ímpio e transfere para as mãos dos justos. Lá em Provérbios, eu não lembro qual é a passagem exata. Mas quando Deus quer fazer isso, Ele faz. E eu oro para que o Senhor continue fazendo. Sabe por quê? Porque o dinheiro na mão do justo, nós sabemos que vai ser usado de uma maneira coerente. Vai ser usada para a glória do nome do Senhor, para servir o reino. Foi isso que Mordecai e Esther fizeram, e foi isso que aconteceu com eles, porque a riqueza de Vasti foi transferida para Esther, e a riqueza das mãos de Amã, logo em seguida, é transferida para Mordecai. Porque é isso que acontece na caminhada dos justos. E foi isso que aconteceu aqui, na história de Esther. E Mordecai, por ser um homem posicionado em Deus, ele foi se posicionando. Logo depois ele se posiciona também em relação a uma situação onde os servos estavam ali na porta do palácio e Amã, que gostava de ser bajulado, fica indignado e furioso porque Mordecai não se curva e não se prostra diante dele. Era algo comum que os empregados se curvassem, ainda mais para um alto funcionário da corte como era Amã. Só que Mordecai não faz o mesmo que está todo mundo fazendo. Eu quero lhe dizer algo, não saia da sua posição para agradar ninguém. Nós estamos aqui para manifestar o amor de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Ame as pessoas incondicionalmente. Sirva as pessoas. Seja misericordioso. Mas não bajule ninguém. Nós não precisamos disso. Não saia da sua posição. Perca a posição, mas não saia da sua posição em Jesus. Amém? Foi isso que Mordecai fez. E por isso ele acabou sendo perseguido por Amã, que não se deu por satisfeito em perseguir Mordecai e passou a perseguir também os judeus. E ali ele trama mais uma vez, e cria um decreto para que todos os judeus fossem exterminados em um único dia.
e a gente para pensar, né, no que a gente lê. A gente vê aqui o segundo antissemitismo registrado na palavra de Deus, e a gente vê isso acontecendo nos dias atuais. E não pense vocês que esse antissemitismo que está acontecendo nos dias atuais é somente com relação aos judeus, mas com os cristãos, todos aqueles que professam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso nós precisamos nos posicionar nesse tempo, com ousadia, com coragem, e nós só podemos fazer isso se nós soubermos quem somos em Cristo. Se nós tivermos uma visão distorcida do que é evangelho, nós vamos ficar, né, como cristãos autocentrados, só buscando as coisas desse mundo, correndo atrás do vento. Só que a palavra do Senhor diz lá em Mateus: buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos. O que Deus quer é que nós busquemos o reino e a justiça. Eu estou olhando aqui agora, em pleno vídeo. Eu estou vendo essa cadeira que eu esqueci de tirar. Mas vamos dar continuidade. Eu não vou encerrar o vídeo. Então, queridos, o foco do reino é Cristo. O nosso foco é Cristo. O foco de Mordecai era agradar a Deus, era cumprir a sua missão. Então, ele não se perdeu. Ele não ficou em dúvida em relação ao que ele precisava fazer diante das circunstâncias que iam lhe ocorrendo. Ele estava sendo treinado. Ele estava sendo preparado, e eu quero lhe dizer, nós estamos sendo preparados como igreja do Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados, para que nós também tenhamos o caráter de Cristo. Nós estamos passando por um processo de santificação. A gente ouve muito nesse tempo falar sobre processo. De fato, nós estamos passando por processos. E vamos passar por etapas, assim como Esté passou, e eu vou falar isso mais à frente, quando eu falar sobre o posicionamento dela. Todos nós vamos passar. Só que esse processo se chama santificação. E nesse processo de santificação, nós precisamos entender que é uma via de mão dupla, onde o Espírito de Deus está trabalhando, mas nós também estamos em trabalho, nós também estamos em diligência. Estamos permitindo que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Então, as adversidades que nos ocorrem não é para nos destruir, ao contrário. É para a gente render glória ao Senhor. O Senhor nos promove no mundo espiritual. A nossa patente aumenta. E aí eu percebo como é importante. Nós temos vozes de autoridade, pessoas que foram experimentadas para nos ensinar. E precisamos entender que só pode levantar para ensinar quem sentou para aprender. E a gente precisa refletir. Quais são as pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas para nos falar verdades necessárias? Quais são as pessoas que têm intimidade? E a gente observa aqui que Estela recebe de bom grado a correção, o despertar de Mordecai para ela. Por quê? Porque ela sabia que ele a amava. Ela sabia porque ela conhecia ele intimamente. Sabia que ele não era aquele apenas que chorava com ela, mas que também se alegrava. As pessoas que se alegram conosco. Esse é um dos sinais de pessoas que nós podemos abrir o nosso coração. Permitir que essas pessoas possam compartilhar as suas dores. Permitir que essas pessoas ministrem a nossa vida, não somente nos encorajando, nos validando, mas também nos exortando, nos admoestando a caminhar em concordância com a vontade de Deus, a sermos obedientes. Nós precisamos de pessoas assim, maduras, verdadeiras em nossas vidas, como nós precisamos, e está cada vez mais raro. Mas existem esses homens e essas mulheres, existem essas pessoas, esses homens e essas mulheres de Deus, esses irmãos em Cristo. E o Espírito do Senhor vai nos aproximando dessas pessoas. Logo depois
Mordecai, ele se posiciona mais uma vez quando esse decreto é estabelecido, onde os judeus seriam destruídos em um único dia. E ele se posiciona, ele vai para a porta do palácio. E ele começa a chorar, a prantear, a clamar, a protestar. E o povo também se espalha, né, em um ato solene de dor, de clamor. Ele rasga as suas vestes, ele joga cinzas sobre a sua cabeça. Ali também é um posicionamento, e eu quero dizer, muitas vezes os nossos posicionamentos parecerão ridículos. Não serão compreendidos por todo mundo e tá tudo bem. Nós precisamos entender uma coisa. Aqueles que são posicionados em Deus, aqueles que têm um chamado do Senhor, nem sempre vai agradar todo mundo. E nós precisamos entender o seguinte: a caminhada é nossa e está tudo bem. Acredite, com o tempo o Senhor vai nos justificando. E você precisa deixar que o Senhor te justifique. O que você não pode abrir mão é de fazer a vontade de Deus. Porque nós não estamos aqui para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. Nós somos pessoas respeitosas, pacíficas, amorosas, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. E quando nós obedecemos ao Senhor, Ele nos defende, Ele nos justifica, Ele nos protege, Ele confirma os nossos passos. Foi isso que aconteceu com Mordecai. Para cada posicionamento que ele ia tomando no Senhor, o Senhor ia justificando, o Senhor ia confirmando, e o Senhor ia mostrando para ele como ele deveria agir, a maneira como ele deveria se posicionar. Queridos, esse é um tempo onde urge um posicionamento mais radical da igreja. E eu volto a dizer, como eu falei no vídeo anterior, quando eu falo radical, eu não estou falando aqui da gente brigar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós nos posicionarmos de uma maneira mais objetiva como igreja. Nós precisamos, como igreja, concentrar a atenção naquilo que nós precisamos fazer, na missão que nós temos aqui na terra. Em pregar o evangelho, em fazer discípulos de todas as nações, em preparar uma igreja que suporta tribulações e perseguições, esvaziando a igreja dessa mensagem antropocêntrica, hedonista, onde nós achamos que tudo gira em torno da gente. E por isso fica um monte de cristão brigando um com o outro, querendo ser melhor um que o outro. Isso é reflexo, querido, do tipo de mensagem também que nós estamos ouvindo. É óbvio que a nossa natureza carnal, pecaminosa, adâmica, ela é inclinada, né, para os prazeres do mundo, para as obras da carne. Mas se nós formos discipulados corretamente, o nosso foco vai ser em servir e não em ser servido. O que a gente olha aqui na história de Mordecai e de Esther é que eles iam crescendo, como diz a palavra, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então o que a gente observa aqui é que eles, na medida que eles iam crescendo, eles também iam crescendo em humildade. Na medida que eles iam crescendo como um homem e uma mulher espiritual, eles também iam crescendo em posicionamentos, em integridade, em sabedoria, em discernimento. Porque é assim que é a caminhada dos justos, é assim que é a caminhada dos servos de Deus. E eu fico tocada, eu me sinto encorajada quando eu medito na palavra, e em especial nesse momento, sobre a vida de Mordecai, sobre a vida de Esther, porque nós precisamos, queridos, ser encorajados e impulsionados nesse tempo, em sermos pessoas que sabem quem são. Porque nós não somos aquilo que nós temos, nós não somos aquilo que nós fazemos, nós não somos aquilo que nós conquistamos. E não há problema nenhum em nós conquistarmos, em nós prosperarmos. Não há problema nenhum em nós crescermos. Não há problema nenhum em nós enriquecermos.
Porque quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, Ele faz, Ele prospera, Ele abençoa, e faz isso para a glória do nome dEle, e faz isso para a expansão do reino. Não há nenhum problema. Mas nós precisamos entender que quando nós temos uma identidade em Cristo, nós não somos manipulados por essas coisas. Nós não somos paralisados por essas coisas. Foi por isso que a gente não vê Mordecai e Esté parados, intimidados, acovardados. Ao contrário, o que a gente vê aqui é um homem que impulsiona a sua filha, que ele mesmo discipulou. O que a gente vê aqui é uma mulher que, mesmo em lugar de poder e autoridade, sabia quem ela era, não abriu mão da sua missão, perseverou e conquistou em nome do Senhor. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Por isso, não pare. Continue desenvolvendo o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Porque é a partir daí que coisas novas vão começar a acontecer na sua vida. Quem sabe não é isso que a sua família está precisando. Quem sabe seus filhos não estão se posicionando porque falta de você um posicionamento espiritual. Porque homens e mulheres espirituais não são aqueles que somente fluem nos dons do Espírito. Eles também fluem nos dons do Espírito. Mas são pessoas que têm intimidade com Deus. São pessoas que priorizam Deus em suas vidas. Deus não é algo secundário, que eles se relacionam quando dá. Não, Deus é prioridade em suas vidas. E as disciplinas espirituais fazem parte de um homem e uma mulher espiritual. Os cristãos, se quiserem crescer, precisam aderir às disciplinas espirituais. E não fazer isso com legalismo, com religiosidade, como se fossem pessoas superiores porque fazem isso. Não, é porque precisam, é porque sem Jesus nada podemos fazer, diz a palavra. É porque reconhecem, se submetem. E por isso são transformados. E por isso têm a sua mentalidade transformada. E por isso são curados. E por isso avançam. E foi isso que a gente vê. E é isso que nós vemos aqui. E é isso que o Senhor está fazendo, apesar das circunstâncias que a gente tem visto, apesar de tudo que a gente tem visto e ouvido. É isso que o Senhor está fazendo por meio do Espírito dele. Amém, queridos? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E entre alguns dos significados dessa palavra que significa descanso, algo que me chama a atenção, que essa palavra descanso, ela dá o significado de ninar. O que quer dizer que o mundo está sendo ninado por Satanás. Está sendo embalado nos braços de Satanás. Então é muito sério o tempo que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo é muito oportuno. Se eu e você estamos fazendo parte de uma geração tão profética como essa, que antecede a volta de Cristo, onde os sinais estão cada vez mais explícitos. Meu Deus, nós estamos tendo o privilégio e a honra de deixar um legado, de não passar desapercebido, mas ao contrário, de fazer história. Nós não estamos aqui apenas para nascer, crescer, conquistar algumas coisas e morrer. É uma vida muito sem graça, muito sem sentido. Nós estamos aqui porque nós nascemos para um propósito, crescemos para um propósito, e vamos morrer para um propósito. E nós podemos e precisamos ter discernimento daquilo que o Senhor quer para nós. Mordecai, ele era um homem posicionado. E o posicionamento dele fez com que ele tivesse 3 atitudes que eu quero destacar aqui para a nossa vida. E a gente pode extrair lições extraordinárias. E a primeira delas que eu quero falar é que uma pessoa, ele não desperdiçou as oportunidades. Uma pessoa
posicionada não desperdiça as oportunidades. Lá em Tiago 4,17 diz assim: o bem que eu posso fazer e eu não faço, nisso eu peco. Quando eu sei o que eu preciso fazer e eu deixo de fazer, eu estou pecando. Então a gente pode perceber que Mordecai, ele foi se posicionando conforme as oportunidades que iam acontecendo, as situações. Ele ia agindo, né, de uma maneira sábia, diligente, mas ele agia. Ele via a necessidade e ele não fugia daquela situação, ele enfrentava aquela situação. Então as situações que nos ocorrem nesse tempo, sejam em relação à nossa vida, ou sejam em relação a certas situações onde nós estamos inseridos, o Senhor não quer que a gente se cale, o Senhor quer que a gente se posicione, foi isso que ele fez. Em segundo lugar, só uma pessoa posicionada pode posicionar outras. Lá em Josué 1,9 diz assim: não tu mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aonde quer que você andar, o Senhor é com você. Seja no vale, ou seja nos lugares altos, o Senhor é com você. Independente do que você esteja vivendo, Deus é com você. E quando você se posiciona, seja no seu local de trabalho, na sua família, na sua igreja, na sociedade, aonde quer que o Senhor tenha te colocado, outras pessoas vão se posicionando também. Não quer dizer que isso será unânime, mas você vai contagiando, encorajando outras pessoas a se posicionarem também. Isso é natural, isso é espontâneo. Quando isso é feito em Deus, em oração, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo vai convencendo as pessoas que precisam ir se posicionando ou se reposicionando, retornando aos seus lugares de autoridade. Pessoas que outrora estavam sendo usadas poderosamente por Deus, mas talvez foram intimidadas, foram desencorajadas, foram feridas, saíram do seu lugar de autoridade e precisam se reposicionar, ou então, quem sabe, estão deslumbradas com as coisas deste mundo. E o Senhor usa os seus servos, fala por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Mas o que eu entendo, com o exemplo e o testemunho de Mordecai, é de que pessoas posicionadas, elas são importantes nesse mundo tenebroso. Essas pessoas, elas são luz no meio das trevas. Elas vão contagiando. Elas vão impulsionando. E você foi chamado para ser um encorajador e não um acusador. Você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para transformar, para abençoar, para amar. E foi isso que Mordecai fez. Ele continuou sendo um homem de Deus. Ele continuou humilde. Ele continuou obediente. Ele continuou dependente do Senhor. Mesmo diante do contexto que ele estava. Que era um contexto que aos olhos humanos era desesperador. Mas ele continuou sendo um homem cheio de fé, e é esse terceiro ponto que eu quero falar. Uma pessoa posicionada é uma pessoa cheia de fé. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus. Vou abrir aqui em Hebreus rapidinho. Diz assim. Hebreus 10. Hebreus 10, do 38 ao 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem.
mas somos da fé para a preservação da alma. O justo vive por fé e não por vista. Mordecai viveu por fé e por isso ele foi bem sucedido. Ele progrediu no seu chamado. Ele desenvolveu a sua vocação. Ele era um homem de fé em Deus, e todo aquele que é de fé, todo aquele homem e mulher que é de fé, ele cresce no seu relacionamento, ele cresce em santidade, ele cresce em humildade, ele cresce no caráter que é aperfeiçoado. E ele foi um homem de fé, de ousadia. Nós precisamos de uma igreja cheia de fé e ousadia. De uma igreja que expande, que conquista. Aleluia. Esse é o tempo, querido. Essa é a hora e é chegada a sua hora. Em nome de Jesus. Por isso, não se acovarde. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. A igreja do Senhor vai continuar a sua marcha. A igreja do Senhor vai continuar triunfante, olhando para Cristo. E eu creio em nome de Jesus, eu creio que é chegado um tempo poderoso. Tudo que está acontecendo, que está pressionando a igreja, não é para destruí-la, ao contrário. Eu acredito, queridos, em um poderoso avivamento. E acredito que a igreja está sendo despertada para o quebrantamento, para se voltar para a palavra, para reconhecer as suas falhas, os seus pecados, a sua necessidade de retornar ao Senhor de todo o coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Foi muito bom compartilhar mais uma porção da palavra. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o posicionamento da rainha Esther. E é isso. Que Deus os abençoe. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E eu gosto de lembrar sempre, Deus é contigo.